Mesmo após o divórcio, Nora cuida da sogra por anos, mas um dia ao chegar em casa ela se surpreende com o que vê. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Larissa estava sentada na sala de estar do seu pequeno apartamento, um espaço aconchegante decorado com tons claros e móveis simples, mas bem escolhidos. Havia almofadas coloridas espalhadas sobre o sofá, um tapete felpudo e uma mesa de centro com um vaso de flores artificiais. Tudo ali transmitia uma atmosfera de leveza, quase infantil, refletindo a personalidade sociável e extrovertida de Larissa. Ela ajeitou-se na poltrona, empolgada, com um sorriso que quase lhe escapava pelos cantos da boca. Na mão direita, segurava os 2 ingressos para o show mais esperado da temporada. Era o show de uma banda internacional, um fenômeno pop do momento, e conseguir aqueles ingressos não tinha sido fácil. Larissa precisou acessar o site de vendas às primeiras horas da manhã no dia do lançamento, lutar contra a lentidão do sistema e a concorrência de milhares de outros fãs enlouquecidos. Mas ali estavam eles, os ingressos, com seu papel reluzente, impressos e protegidos por um envelope plástico. O show aconteceria em poucos dias, e a sensação de triunfo percorria seu corpo. Ela mexia nos cabelos, satisfeita por ter conseguido algo que a colocaria em evidência entre seus conhecidos. Imaginava a repercussão nas redes sociais, as fotos, os vídeos, os comentários invejosos. Uma leve batida na porta fez Larissa levantar os olhos. Ela ajeitou-se rapidamente, esperando que fosse Isabela, sua melhor amiga, ou, ao menos, a pessoa que ela costumava apresentar assim nas festas e encontros sociais. De fato, Isabela aparecerá à porta, com a chave já na mão, hesitante em entrar. Isabela tinha o semblante preocupado e o olhar distante, o que contrastava com o entusiasmo de Larissa. Isabela, adivinha? Finalmente vamos ao show deles ao vivo! Exclamou Larissa, erguendo os ingressos diante do rosto, como se fossem troféus. Havia um brilho de excitação em sua voz. Ela esperava um sorriso, um grito de alegria, ou no mínimo um abraço apertado. Mas Isabela limitou-se a um aceno tímido, os lábios se contraindo. Larissa, começou Isabela, a voz suave e um tanto melancólica. Eu não posso ir. Aquela resposta inesperada desencadeou uma pequena tensão no ar. Larissa ergueu uma sobrancelha, confusa e contrariada. Como assim não podia ir? Eram os ingressos mais disputados do ano, e Isabela sempre fora sua companhia nesses eventos. Era o tipo de programa perfeito para se mostrar, fazer stories, conhecer gente influente e, claro, exibir-se um pouco. Larissa não entendia. Precisava insistir. Como assim não pode ir? Você está brincando, certo? Questionou Larissa, inclinando-se para a frente, quase levantando-se da poltrona. Eu comprei esses ingressos pensando em nós duas. Fiz 1000 planos. Você sabe como foi difícil conseguir. Qual o problema agora? Isabela desviou o olhar, puxando uma mecha do próprio cabelo, pensativa. Não queria dar detalhes, sabia que Larissa insistiria. Havia um motivo sério que a impedia de comparecer a qualquer evento daquele tipo, e esse motivo atendia pelo nome de Clara Moura. Contudo, não queria expor a senhora mais do que o necessário, nem queria prolongar uma discussão que, no fim, não levaria a nenhum entendimento. Ela preferia não entrar em detalhes. Seu semblante entristeceu. Prefiro não entrar em detalhes, Larissa, disse Isabela, tentando manter o tom calmo, mas assertivo. Sinto muito, mas simplesmente não posso ir. Larissa bufou, desapontada. Isso não faz sentido. Você sempre topa esse tipo de coisa. O que aconteceu? Os olhos de Larissa se estreitaram numa tentativa de perscrutar o rosto da amiga. Isabela agitou as mãos, quase pedindo desculpas no ar, e então, numa tentativa de quebrar o clima, disse que iria pegar um copo d'água. Talvez a frieza de um copo de água pudesse ajudá-la a organizar as ideias e oferecer a Larissa uma justificativa mais aceitável, ainda que vaga. Ela se afastou, caminhando lentamente rumo à cozinha. O som de seus passos ecoava no corredor estreito. Com Isabela fora de cena, Larissa olhou em volta, procurando algo que explicasse a estranha atitude da amiga.
Foi então que seus olhos recaíram sobre a mesa lateral próxima ao sofá. Lá havia um envelope, desses com papel timbrado de clínicas médicas, e dentro dele uma receita. Em letras visíveis, estava escrito: Senhora Clara Moura. Larissa franzia o senho. Clara era ex-sogra de Isabela, uma senhora idosa que, pelo que sabia, continuava sendo assistida e ajudada por Isabela, mesmo após o fim do casamento dela com Leonardo. Quando Isabela voltou à sala, segurando um copo d'água pela borda, Larissa não perdeu tempo. Por que você ainda ajuda a mãe do seu ex-marido? Larissa perguntou, apontando com o queixo para a receita. Havia certa curiosidade mesclada a um leve tom de desaprovação, como se achasse aquilo um contrassenso. Você não acha meio estranho continuar cuidando dela, já que o Leonardo não faz a mínima questão de manter contato? Isabela suspirou e sentou-se no sofá. Tomou um gole de água antes de responder. A voz saiu baixa, porém firme. Clara sempre foi boa para mim, Larissa. Ela me acolheu no momento difícil e sempre me tratou como uma filha. Agora ela precisa de ajuda, e eu sou essa pessoa. Não posso simplesmente virar as costas. Larissa revirou os olhos, incomodada com o altruísmo que considerava exagerado. Mas e quanto a você? E o show, e todas as coisas que você deixa de fazer por causa dela? Você não está se sacrificando demais? Isabela deu um leve sorriso, um sorriso suave, quase sereno. Larissa, não se trata de sacrifício. Trata-se de fazer o que é certo. Clara precisa de mim. Não tenho como deixá-la desamparada. Havia ali uma diferença notável entre as duas mulheres. Enquanto Larissa se esforçava para brilhar socialmente, muitas vezes se aproveitando da presença de Isabela para conseguir convites, chamar atenção ou até mesmo ostentar alguma forma de status, Isabela agia no oposto. Ela sempre fora mais reservada, focada em fazer o bem, em ajudar. Além disso, a discreta generosidade de Isabela criava uma aura de admiração no ambiente de trabalho e entre os conhecidos mais próximos, ainda que ela não buscasse essa admiração ativamente. Mas naquele dia em particular, Isabela tinha clara sua prioridade. Clara precisava dos medicamentos, precisava de alguém que fosse até ela, que verificasse a pressão arterial, que conversasse, que a lembrasse de tomar os remédios no horário certo. O tempo estava frio, o céu nublado, prometendo chuva. Ainda assim, Isabela já se preparava mentalmente para deixar o conforto de casa e ir ao encontro de Clara. Levando seu copo vazio de volta à cozinha, Isabela explicou melhor. Clara sofre de hipertensão e enxaquecas fortes. Se não estiver com a medicação em dia, pode acabar tendo uma crise. Eu tenho que correr lá para ajudá-la. Ela não tem mais ninguém, Larissa. Larissa cruzou os braços, ainda insatisfeita, mas ciente de que não havia muito o que discutir. Com um gesto desanimado, ela colocou os ingressos sobre a mesinha de centro e lançou um olhar meio aborrecido para o teto. Tudo bem, disse, por fim. Mas você sabe que eu vou acabar indo sozinha nesse show, né? Não vou desperdiçar o ingresso. Isabela deu de ombros. Não havia hostilidade em seu gesto, apenas aceitação. Pode ir, Larissa. Divirta-se. Tenho certeza de que você vai aproveitar bastante. Antes de sair, Isabela recolheu a receita médica e alguns papéis com anotações sobre os horários dos medicamentos de Clara. Acariciou o papel com o dedo indicador, pensativa, recordando-se da época em que Clara fora uma figura materna em sua vida. Quando se casou com Leonardo, Isabela entrou numa família que a acolheu, principalmente Clara, que temia ver a nora sofrer o que tantas outras mulheres haviam sofrido nas mãos do filho. Durante o casamento, Clara confidenciara a Isabela um segredo: Leonardo tivera outros 2 casamentos antes, ambos desfeitos em circunstâncias delicadas. Era um homem que carregava um histórico de relações frustradas, e Clara alertara Isabela. Naquele tempo, porém, Isabela acreditava no amor, acreditava que poderia manter o relacionamento intacto, mesmo após as crises financeiras e a pressão por filhos. Ela se recordava com certa tristeza do período em que Leonardo, diante da falência da empresa, tornou-se um homem amargurado e distante, dando a entender que desejava algo ou alguém que ela não podia oferecer. Você está pronta? Perguntou Larissa, notando que Isabela já pegava o casaco grosso pendurado atrás da porta.
Vai mesmo encarar o frio para cuidar de Clara? Sim, respondeu Isabela, colocando a mão na maçaneta. Eu tenho que ir. Ela está contando comigo. O olhar de Larissa seguiu Isabela até a porta. No fundo, entendia um pouco a atitude da amiga, ainda que não aprovasse. Queria Isabela ao seu lado nos eventos badalados, queria alguém em quem pudesse se apoiar socialmente, mas Isabela agora tinha outras prioridades, guiadas não por vaidade, mas por um senso de responsabilidade e lealdade inabaláveis. Era fim de tarde quando Isabela saiu do apartamento. O vento frio cortava o rosto, e o céu acinzentado prometia uma garoa fina a qualquer momento. Ela decidiu ir de táxi para chegar mais rápido até a casa de Clara. Assim que entrou no carro, sentiu o odor do banco de couro e ouviu a voz do motorista. Boa tarde, moça. Para onde vamos? Rua das Laranjeiras, número 118, informou Isabela, puxando o cinto. É a casa da dona Clara. O motorista acenou com a cabeça e ligou o motor. Durante o trajeto, Isabela fechou os olhos por alguns instantes, recordando-se de Clara na época do casamento. Lembrava-se de como a sogra ajudou nos preparativos da festa, orientando sobre o buffet, dando sugestões de decoração, e até emprestando uma joia de família para Isabela usar no grande dia. Também lembrava das conversas no jardim da casa deles, quando Clara revelara, preocupada, que Leonardo tinha um histórico de traições e relacionamentos fracassados. Isabela, eu tenho medo de que você sofra, dissera Clara certa vez, sentada numa cadeira de balanço, um chale colorido sobre os ombros. Meu filho não é um homem fácil. Ele já partiu corações antes, e eu não suportaria vê-la ferida. Naquele tempo, Isabela acreditava no poder transformador do amor. Acreditava que poderia superar as falhas de Leonardo, que a união e a compreensão mútua os tornaria fortes. Entretanto, quando a falência empresarial veio, o humor de Leonardo se deteriorou. As dívidas e pressões externas se acumularam, e ele se tornou um homem frio e ressentido. Clara, por sua vez, via tudo de perto, lamentando o rumo que as coisas tomavam. A traição final de Leonardo, quando ele assumiu um caso com outra mulher, foi o golpe que destruiu o casamento. Isabela lembrava-se de como a separação foi dolorosa, mas também não esquecia o que veio depois, o distanciamento de Leonardo em relação à mãe. Ele e a nova esposa não se importaram com Clara, deixando-a praticamente sozinha. Isso aproximou ainda mais Isabela de Clara, reforçando o laço afetivo entre as duas. Ao chegar à casa de Clara, um sobrado antigo com um jardim pequeno, Isabela desceu do táxi e tocou a campainha. Logo ouviu a voz fraca de Clara do outro lado da porta. Quem é? Sou eu, Isabela. Posso entrar? Houve o som de trancas sendo destravadas. A porta rangeu levemente, revelando a figura de Clara, uma senhora de cabelos grisalhos, pele pálida e olhos cansados, porém com um brilho acolhedor. Vestia um suéter de lã e uma calça de moletom, seus pés envoltos em chinelos felpudos. Entre, querida. Está muito frio lá fora, disse Clara, dando espaço para Isabela passar. Assim que entrou, Isabela reparou que a casa estava em ordem, mas havia um ar de solidão no ambiente. A sala continha móveis antigos, um sofá de tecido floral e uma poltrona de couro desgastada, onde Clara costumava se sentar. Havia uma manta dobrada no encosto da poltrona e, sobre a mesa de centro, uma xícara de chá já pela metade. Como você está hoje? Perguntou Isabela, aproximando-se de Clara. Notou um leve rubor nas bochechas da senhora, possivelmente pressão alta ou apenas o frio. Eu estava com uma leve dor de cabeça, mas já tomei o remédio para enxaqueca, respondeu Clara. Tive um pouco de tontura de manhã, mas já passou. Isabela colocou os papéis sobre a mesa, pegou seu estojo de pressão e ajoelhou-se ao lado da poltrona. Pediu que Clara estendesse o braço, ajustou a braçadeira e mediu a pressão arterial com cuidado. Está um pouco alta, mas não alarmante. Vou preparar seu chá de camomila, ajuda a acalmar, disse Isabela, levantando-se e caminhando em direção à cozinha, um espaço estreito, mas bem organizado, com armários brancos e um pequeno fogão. E você tomou o remédio da tarde? Tomei, sim, minha querida. Você é muito atenciosa. Enquanto a água esquentava na chaleira, Isabela voltou à sala e puxou um banquinho para ficar mais perto de Clara. Eu trouxe os medicamentos que faltavam, e amanhã passo na farmácia de manipulação para pegar aqueles que o médico prescreveu na última consulta.
Clara sorriu com gratidão. Você faz tanto por mim, Isabela. Eu realmente não sei como agradecer. Não precisa agradecer, Clara. Você sabe que estou aqui por você. Sempre estarei, respondeu Isabela, tocando de leve a mão da senhora. Clara hesitou por um instante, seus olhos umedecendo. Ela sempre se emocionava com o cuidado de Isabela. Você deveria estar se divertindo, saindo com suas amigas, não gastando seu tempo aqui com uma velha doente. Isabela negou com a cabeça, firme, não diga isso. Você não é um peso, é parte da minha família. Eu já disse que não vou colocá-la em nenhum lar especializado. Eu estou aqui porque quero, porque você é importante para mim. Clara respirou fundo, emocionada. Eu não mereço tanto, mas agradeço muito. Você é a filha que eu não tive a oportunidade de criar. Leonardo nunca valorizou isso, e me dói vê-lo tão distante. Mas ter você aqui me conforta. Isabela assentiu em silêncio. Sabia que Clara não gostava de falar do filho, nem da distância que se estabelecera entre eles após o divórcio. Ainda assim, o ressentimento estava ali, pairando como uma sombra. A chaleira apitou na cozinha, e Isabela levantou-se para preparar o chá. No dia seguinte, no ambiente de trabalho, Isabela manteve sua rotina de maneira calma e produtiva. Ela trabalhava em uma empresa de médio porte, numa área administrativa que demandava atenção a detalhes, organização de documentos, planilhas, fornecedores e contratos. Era admirada pelos colegas por sua ética e dedicação, sempre ajudando quem precisasse, sem buscar reconhecimento. Naquele escritório, com divisórias baixas e janelas grandes deixando a luz natural entrar, havia um falatório recorrente sobre as flores diárias que chegavam à mesa de Isabela. No começo, ela não entendia por que recebia buquês toda manhã. Eram arranjos belos e discretos, rosas brancas com folhagens verdes, lírios, às vezes orquídeas. Nunca vinham com cartão ou mensagem clara, apenas um singelo bilhete com seu nome. O mensageiro que entregava as flores também pouco sabia, apenas cumpria ordens. Num desses dias, enquanto Isabela examinava um dos ramalhetes, uma colega de trabalho, Marina, aproximou-se, sorrindo curiosa. Mais flores, Isa? Você anda chamando a atenção de algum admirador secreto? Isabela corou ligeiramente, apertando os lábios. Eu juro que não sei quem envia. É um mistério para mim. Nenhuma dica, nenhum cartão pessoal. Marina deu uma risadinha, aproximando-se mais, como se fosse confidenciar algo importante. Dizem por aí que pode ser o novo dono da empresa, o Daniel. Ele é discreto, mas sabe demonstrar o que sente. Ainda mais depois que soube da sua história, do tanto que você faz pela dona Clara. Isabela franziu o senho. Não conhecia muito bem Daniel, o novo proprietário da companhia. Ele assumirá a direção há pouco tempo, após comprar a empresa de um grupo anterior que enfrentava dificuldades. Daniel tinha fama de ser um empresário sério, mas também gentil com os funcionários. Haviam comentado que ele gostava de conhecer as pessoas que trabalhavam para si, entender suas vidas e motivações. Será que ele andara pesquisando sobre ela? Será? Indagou Isabela, um tanto incrédula. Não vejo motivo para tanta gentileza. Sou apenas uma funcionária. Marina balançou a cabeça. Você não faz ideia do quanto sua atitude com a Clara impressiona as pessoas. Todos aqui sabem que você cuidou dela após o derrame, que se recusou a interná-la, que ajuda diariamente. Isso chega aos ouvidos da diretoria. Daniel é do tipo que aprecia caráter. Isabela voltou-se para as flores, afagando as pétalas de uma rosa branca. Não se sentia confortável com a ideia de estar sendo observada tão de perto, mas ao mesmo tempo, um leve calor percorreu seu peito. Era bom saber que alguém reconhecia seu esforço, embora ela não agisse por reconhecimento. Enquanto isso, Larissa, que também trabalhava na mesma empresa, andava pelos corredores com um semblante carregado. Ela não parava de ouvir comentários sobre Isabela, as flores, o suposto interesse do chefe. O nome de Isabela estava na boca de todos, e Larissa sentia-se preterida. Na cabeça dela, era injusto que a amiga ganhasse tanta atenção, sendo que sempre considerara Isabela uma pessoa apagada, alguém que ela poderia usar para se destacar. Agora, Isabela era a estrela do escritório, enquanto Larissa sentia-se ofuscada.
No banheiro feminino, um espaço com espelhos grandes e luminárias brancas, Larissa encarou o próprio reflexo. Seus olhos denunciaram sua irritação. Ao ajeitar a maquiagem, ela pensava em uma forma de virar o jogo. Foi ali, encarando-se no espelho, que lhe veio uma ideia: espalhar boatos sobre Isabela. Talvez assim tirasse um pouco do brilho que a cercava. Larissa sabia do passado de Isabela, da falência do ex-marido, e poderia insinuar que Isabela tivera culpa nisso. Por que não? Na manhã seguinte, murmúrios corriam pelos corredores. Alguns funcionários cochichavam, trocavam olhares de desconfiança. Ao chegar à sua mesa, Isabela notou o clima estranho. Marina veio ao seu encontro, semblante preocupado. Isa, ouvi os comentários estranhos hoje. Estão dizendo que você foi a responsável pelo fracasso financeiro do seu ex-marido. Afirmam que você influenciou as decisões erradas e que ele perdeu tudo por sua causa. Isabela arregalou os olhos. Como assim? Isso é mentira. Eu nunca tive nenhum envolvimento nos negócios do Leonardo. Ele tomou as próprias decisões, e a empresa dele faliu por razões que não dependiam de mim. Marina apertou o ombro de Isabela, tentando acalmá-la. Eu sei disso. Quem te conhece também sabe que isso não faz sentido. Mas o boato está aí. E, aparentemente, partiu de alguém do nosso setor. Isabela cerrou os lábios, desconfortável. Por trás desse tipo de difamação, só conseguia imaginar Larissa, já que ela era a única que conhecia tão bem seu passado e guardava certo ressentimento. Mas Isabela não tinha provas, e não queria criar mais problemas. Mesmo assim, aquele rumor poderia manchar sua imagem. No entanto, Daniel, o novo dono da empresa, não era homem de ficar à margem de tais questões. Ao tomar conhecimento do boato, ele decidiu agir. Pediu à sua secretária que convocasse Larissa para uma conversa em sua sala. O escritório de Daniel era amplo, com uma mesa de madeira escura, estantes de livros e uma janela panorâmica com vista para a cidade. Quando Larissa entrou, vestindo um blazer justo e calça social, notou a expressão séria do chefe, o que a fez engolir seco. Senhor Daniel, o senhor me chamou? Perguntou Larissa, esforçando-se para manter a postura. Daniel entrelaçou as mãos sobre a mesa, olhando-a diretamente. Sim, Larissa. Sente-se, por favor. Esperou ela se acomodar numa cadeira diante dele. Eu fui informado de alguns boatos que estão circulando sobre a Isabela. Boatos que a responsabilizam pelo fracasso financeiro do ex-marido. Gostaria de saber se a senhora tem alguma relação com isso. Larissa abriu um sorriso falso, tentando parecer surpresa. Eu? Claro que não. Por que eu teria algo a ver com isso, senhor Daniel? Porque, segundo minhas investigações, existe um histórico seu com o ex-marido da Isabela, retrucou Daniel, sem rodeios. Recebi informações confiáveis de que você manteve um caso com Leonardo enquanto ele ainda estava casado com Isabela. Esse fato contribuiu para o colapso do casamento deles. Larissa sentiu o sangue fugir do rosto. Atingida por aquelas palavras diretas, tentou se defender, mas isso foi há muito tempo, e não é assunto de trabalho. Não vejo relevância em trazer isso agora. Daniel ergueu uma sobrancelha. O fato é que tais insinuações e boatos prejudicam o ambiente de trabalho. Além disso, difamar uma funcionária exemplar como Isabela é algo que não posso tolerar. Você tem alguma prova do que está dizendo sobre ela? Larissa balançou a cabeça, trêmula. Não, senhor. Eu não disse nada. Deve ser um mal-entendido. Não acredito em coincidências, Larissa, disse Daniel, apoiando as mãos na mesa. Já fiz minhas averiguações e sei que você teve um envolvimento com Leonardo. Essa sua atitude de plantar boatos ou mesmo incentivar que circulem informações falsas sobre Isabela é inaceitável. Conto com o profissionalismo de meus funcionários, não com intrigas pessoais. Larissa não tinha muito o que argumentar. Sentia-se desmascarada. Sabia que a máscara havia caído, e sua reputação diante do novo chefe estava arruinada. Com a voz embargada, ela levantou-se, murmuringando uma desculpa qualquer. Eu acho melhor me afastar. Sinto muito. Daniel acenou com a cabeça. Agradeço que reflita sobre seus atos.
A empresa não pode manter alguém que espalha mentiras contra seus colegas, ainda mais quando a colega em questão mostra caráter, ética e bondade. Aguardo sua carta de demissão. Larissa saiu da sala cabisbaixa, sem forças para protestar. Sentia-se envergonhada, derrotada, e se perguntava como Daniel descobrira tão rapidamente seu passado com Leonardo. Provavelmente ele fizera uma investigação minuciosa sobre Isabela e acabará esbarrando em seu nome. Agora, além de perder o prestígio, perderia o emprego. Tudo por ciúmes, inveja e intriga mal intencionada. Ao saber do ocorrido, Isabela ficou surpresa, não imaginava que Daniel tomaria tal atitude. Agradeceu discretamente, com um aceno de cabeça, quando o encontrou no corredor. Ele a chamou para um café na sala de reuniões vazia, longe dos olhares curiosos. Isabela, queria me desculpar pelo constrangimento que você sofreu com esses boatos. Não pude permitir que continuassem. Não precisa se desculpar, Daniel. Você não teve culpa, ao contrário, você me ajudou, disse Isabela, baixando os olhos, um leve sorriso brotando em seus lábios. Daniel retribuiu o sorriso. Sua história me comoveu, Isabela. O que você faz por Clara é admirável. Poucas pessoas teriam a mesma dedicação. Eu senti vontade de mostrar, ainda que de modo discreto, minha admiração. Por isso as flores. Isabela sentiu um frio na barriga ao confirmar suas suspeitas. Então era ele mesmo. Ficou grata e, ao mesmo tempo, envergonhada pela atenção incomum que vinha recebendo. Você é muito gentil, Daniel. Não precisava ter feito nada disso. Eu queria fazer, ele respondeu, com simplicidade. Queria que você soubesse que não está sozinha, que alguém aprecia seu caráter e força. Gostaria de conhecê-la melhor fora do ambiente de trabalho. Posso te convidar para jantar? Isabela hesitou por um segundo. Após o divórcio, não tivera muitos relacionamentos. Tinha medo de se machucar novamente. Mas Daniel parecia diferente, honesto, e o modo como defendia seus valores a impressionava. Acho que seria um prazer jantar com você, Daniel, disse ela, com um sorriso tímido. Ele sorriu, com uma leve inclinação de cabeça. Perfeito. Podemos marcar para sexta à noite? Sim, sexta está ótimo. Nos dias que se seguiram, Isabela continuou cuidando de Clara, buscando manter sua vida normal. No entanto, não conseguia ignorar a leve ansiedade que a invadia ao pensar no jantar com Daniel. O que vestiria? Onde iriam? Seria algo formal ou mais descontraído? Ela não queria criar expectativas exageradas, mas a perspectiva de um novo começo lhe parecia tentadora. Clara notou o brilho diferente nos olhos de Isabela quando a jovem mencionou Daniel. Um homem educado, que não hesitara em tomar partido pela verdade. Ao conhecer Daniel, pois ele insistiu em acompanhar Isabela num fim de semana para visitar Clara, a senhora ficou encantada. Então você é o famoso Daniel, disse Clara, sentada na poltrona da sala, enquanto Daniel, bem apessoado em seu terno, deixava o rosto assumir uma expressão mais relaxada. Obrigada por cuidar tão bem da minha menina aqui. Isabela, que servia chá para ambos, sorriu. Não exagere, Clara. O Daniel não precisa achar que eu sou alguma heroína. Sou apenas cuidadosa com você. Daniel sorriu de volta, observando a interação entre as duas. Eu diria que cuidar de alguém assim diz muito sobre o seu caráter, Isabela. Não são todos que agiriam dessa forma. E, Dona Clara, eu fico honrado em conhecê-la. É um prazer estar aqui. Clara, que não se intimidava facilmente, soltou um comentário brincalhão. Só tome cuidado com o coração da minha menina, Daniel. Ela já passou por coisas muito difíceis. Não quero vê-la sofrendo novamente. Isabela mordeu o lábio, um pouco sem graça, mas Daniel apenas acenou com compreensão. Pode deixar, Dona Clara. Sou um homem de palavra, e pretendo tratar sua menina com todo o respeito do mundo. Foi assim que o relacionamento entre Daniel e Isabela começou a florescer. Eles passaram a se encontrar fora do trabalho, indo a restaurantes tranquilos, caminhando em parques, conversando sobre a vida, as experiências passadas e o que esperavam do futuro. Isabela se mantinha cautelosa, mas aos poucos deixava transparecer sua admiração por Daniel, que, por sua vez, demonstrava genuíno interesse em conhecê-la, entender seu mundo e apoiá-la.
No escritório, eles decidiram manter a relação discreta, evitando comentários e especulações. Quando novos rumores surgiram, pois sempre surgem, em ambientes de trabalho, Daniel fez questão de defender Isabela publicamente, destacando sua competência e ética. Isso aumentou a admiração de Isabela por ele. Sentia-se segura, respeitada, valorizada. Clara, após uma fase complicada de saúde, estava mais estável. Tomava os medicamentos conforme prescrição, seguia as orientações de Isabela e do médico, e apresentava uma melhora visível. Caminhava um pouco pelo jardim, tomava sol pela manhã, e lia revistas para distrair a mente. Isabela visitava-a quase diariamente, e Daniel passou a acompanhá-la ocasionalmente, trazendo flores ou frutas frescas, alimentando uma amizade respeitosa com a senhora. O tempo passou, e o vínculo entre Isabela e Daniel se fortaleceu. Ele a surpreendeu com um pedido de casamento numa noite fria de inverno. Haviam saído para jantar num pequeno restaurante italiano, iluminado por velas. Ao final do jantar, Daniel puxou uma caixinha de veludo do bolso interno do paletó e abriu diante dela, revelando um anel simples, mas elegante. Isabela, eu te conheci no momento em que eu observava de longe sua coragem e bondade. Agora, depois de conviver com você, tenho certeza de que quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Você aceita se casar comigo? Isabela sentiu lágrimas quentes se formarem em seus olhos. Pensou em tudo que passará, na traição, na dor do divórcio, na reaproximação com Clara, na descoberta de um novo amor. E ali estava Daniel, um homem íntegro, pedindo-lhe a mão. Sim, Daniel. Eu aceito, disse, sorrindo entre lágrimas. Ao saber da notícia, Clara ficou radiante, e a mãe de Daniel, uma senhora elegante e discreta, logo fez amizade com Clara. As duas senhoras, cada uma com suas histórias, começaram a se dar bem, trocando confidências e criando um ambiente familiar acolhedor. O casamento foi discreto, apenas para familiares próximos e alguns amigos mais íntimos. Isabela usou um vestido simples, porém delicado, e carregou um pequeno buquê de lírios brancos. Clara se emocionou ao vê-la entrar na igreja, lembrando-se de como temera pelo seu destino no passado. Agora, Isabela parecia feliz e segura. Pouco tempo depois, Isabela e Daniel anunciaram que estavam esperando um bebê. Foi numa tarde ensolarada, quando chamaram Clara e a mãe de Daniel ao pequeno jardim da casa. Com um sorriso tímido, Isabela revelou a novidade, levando as duas senhoras às lágrimas de alegria. Seria um recomeço para todos, um novo capítulo em que os laços familiares se fortaleciam. Eles compartilhavam a expectativa da chegada do bebê, acompanhando cada detalhe da gestação, escolhendo nomes, preparando o quartinho com carinho. Não havia moral final a ser dita, apenas o aconchego de um lar reconstruído, um amor maduro e uma vida que, após tantos percalços, encontrava seu equilíbrio. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.